Até uma água. Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma noite abençoada no nosso Papo de Crente, e vocês puderam perceber que a gente mudou de ambiente. Estávamos gravando em lugares inadequados e agora nós temos um lugar adequado. A gente precisa ainda melhorar o áudio, mas com fé em Deus a gente vai estar aí juntando... como é que diz a casca de ovo? Não, Recursos. A placa. A placa de ovos para melhorar o áudio. A bênção, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Primeiramente, se inscrevam no canal, dê o like, sigam-nos nas redes sociais, @somente.1.toque. Me siga também no Instagram, eu não posto nada, mas do mesmo jeito siga, que é para eu ter muito seguidor. E o nosso convidado de hoje é vamos dizer que não atrasado de horário, mas já era para ter gravado com ele e a gente teve um atraso aí, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Hoje a gente conseguiu, amarrou o homem, trouxe. Seja bem-vindo, irmão Robério, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Amém. E aí, me conte as boas. Antes de toda e qualquer conversa ou pergunta, eu vou fazer a pergunta do ano. Ô, irmão Roberto, o senhor é casado? Sim. Há muito tempo. Muito. E qual o segredo para ficar muito tempo casado, hein? Se fingir de surdo. Um deles é esse, né? O principal, né? Se fingir de surdo. Mas o segredo, na verdade, brincadeiras à parte, é nós temos uma vida alicerçada na presença de Deus, né? Amém. Seguindo os princípios do que a palavra de Deus diz. Amém. Então, para a gente dar um ponto inicial na nossa conversa, eu gostaria de saber do senhor quem é Robério, como o Robério entrou nos caminhos do Senhor e quais os planos do Senhor o Robério já percebeu que o Senhor guardou para você. Bom, a princípio, quem sou eu? Eu estou me descobrindo a cada dia, né? Mas alguém que tinha uma vida assim desperdiçada, vamos dizer assim, né? Alguém que tinha uma vida sem sentido, sem rumo, sem direção, vivendo um dia de cada vez, mas como eu tinha o costume de dizer, eu falava assim, vou aproveitar a vida, vou curtir a vida, né? Mas chegou o ponto que eu descobri que era a vida que estava me curtindo, porque só curte a vida a partir do momento que você entende o que é de verdade curtir a vida, né? Uhum. Curtir a vida é verdadeiramente viver a vontade de Deus. E como eu cheguei à presença de Deus, eu fui alguém que, assim, acreditava em Deus, tal, aquela coisa toda, mas nada assim, nunca pratiquei nada, nunca gostei de crente, né? Nunca gostei muito do negócio de palavra de Deus. E devido a algumas circunstâncias da vida, acabei me achegando a Cristo, né? Através de algumas situações onde o vazio bate no peito, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, que nos assistem, que possa estar assistindo esse papo, pode até de repente estar passando a mesma situação que eu passava, né? Alguém muito alegre, brincalhão, só que quando chegava em casa, das festas, das baladas, das bagunças, o vazio batia no peito, né? E aí você sente que falta algo dentro de você. Então, após sentir isso daí, eu abri os olhos um pouco para a vida. E eu me lembro aqui de uma certa vez que eu estava no meio de uma festa. Foi onde tudo começou, na verdade, né? Estava no meio de uma festa, eu lembro até hoje, era até Limão com Mel que ia tocar. Sempre fui, antes era muito fã de Limão com Mel, Gatinho Maior, esse tipo de banda, sabe? E aí no meio dessa festa aí, irmão, eu ansioso, aquela abertura, né, do show, né, sempre dá aquela
adrenalina, aquela emoção, e começou aquilo e eu não senti nada. Não senti nada. De repente eu senti uma tristeza tão grande, um vazio dentro do meu peito. E daí eu falei, oxe, não tô achando graça nisso, cara. Do nada, no meio de uma festa aqui. E aí foi aonde eu falei, eu preciso mudar de vida, né? Mas isso não foi... Esse mudar de vida, não, ao primeiro momento, não era que eu queria buscar a Deus ou algo desse tipo. Eu só queria mudar de vida. Eu sempre falava que... Eu falei, eu estou contando a história das pessoas, mas a minha não. Eu sempre tenho algo para contar de alguém, mas eu não tenho nada para contar de mim. Sabe, essas coisas começam, né? Incomodar. Incomodar. E isso foi que foi ficando na mente, né? Isso já foi um dos princípios onde eu falei, eu namorava, né, com Vânia, que é a minha esposa hoje. Na época a gente namorava, e aí a gente tinha terminado, e foi onde eu falei, olhei pro meu primo, a gente tava na festa, eu falei assim, eu vou mudar de vida, cara. Aí ele, você tá bêbado? Vou mudar de vida? Eu falei, não, eu vou mudar de vida, cara. Mal chegou na festa, já tá travado. Não, foi isso mesmo. Ele falou, você já tá bêbado? Eu falei, não, eu vou mudar de vida, cara, preciso mudar de vida. Eu não quero mais viver assim, não. Ele falou, vai mudar de vida. Eu falei, eu vou casar. Eu vou voltar com o Vânia e vou casar. Aí ele falou, você nem sabe se ela tá namorando ou não, como ou que se ela quer você de volta. Se ela quer, né? Aí eu falei, mas não importa, não. Eu sei que ela me ama e a gente se ama. A gente briga e tudo termina, mas a gente se ama. E eu vou casar com ela e eu vou mudar de vida. Eu vou voltar para casa, porque eu morava em São Paulo, né? Tava aqui, na verdade eu vim passear. Fiquei jogando no time ainda, no Boca Juniors, joguei um tempo. E aí, enfim. Mas eu e Vânia, a gente já tem uma história desde 2002. E ela tava lá, em São Paulo? Não, aqui. Ela morava aqui. Eu morava em São Paulo, né? Daí eu vim passear. Eu joguei um jogo aí acabei ficando jogando no time, né? No Boca Juniors. Só que a gente já se conhecia, a gente já se envolvia desde 2002. No caso, ela tinha 12 anos, eu tinha 15. 14 para 15 anos. Aí a gente vinha nessas, né? De namorico, né? Uhum. Aí daí a gente sempre falava, um dia a gente vai ficar junto. A gente vai casar. Aí todo mundo falava, vocês vão acabar casando. Desde molequinho. Aí, por que eu estou contando essa parte? Porque foi um dos fatores que me levaram a Cristo, né? Na verdade, muita gente me conhece minha esposa, mas não conhece muito bem a minha história, né? Conhece o Roberto já de agora, né? Para muitos, às vezes, eu tenho, o cara é casca dura, não sei o quê, durão. Mas, na verdade, Deus sabe que não isso é o meio do percurso, né? Tem um percurso para chegar até aí. E, enfim, aí eu falei pro meu primo, eu vou voltar com ela, eu vou casar e vou embora. Quando, de repente, ela passou na minha frente, assim. No meio do nada. Eu falei, ela passou na minha frente. Na festa. Na festa, no meio da festa. E aí eu falei, eu quero falar com você. Aí ela olhou pra minha cara e fez, não quero conversar nada com você, não. Não quero conversar nada com você, não. Injuriada. Aí eu falei, olhei pro meu primo, eu falei, é brincadeira, rapaz. Por isso que não dá certo. O cara quer sem vergonha querer ficar certo. Eu digo, sabe de uma, eu não vou mudar de vida nada, eu vou empenar mesmo. Aí eu falei, agora eu vou ali comprar uma bebida, aí automaticamente já aquele pensamento, né? Se foi, de querer virar um cara, né, correto, mudar de vida, quando de repente, aí fui pegar uma bebida, eu falei, agora eu não quero saber de mais nada, agora eu vou bagunçar mesmo. E aí, quando eu voltei, a minha prima falou assim, ela quer falar com você, Roberto. Enfim, daí conversei com ela, a gente voltou, eu expliquei a ela. Na festa isso ainda? Na festa, já, eu expliquei, eu sou muito espontâneo, eu não Mas já tava mamado, não? Um pouco, né? Não muito, né? Já tava corajoso, já. Não, mas é independente, assim, eu sempre fui objetivo, sabe? Se eu quero algo, eu vou lá, faço, né? Eu não sofro calado. Eu não sofro calado, não, porque eu sou daquele tipo que se ficar guardando é perigoso dar um infarto, né? Então
Eu adianto logo o assunto. Não gosto de coisa mal resolvida, não. Se tiver para resolver, Vamos resolver. vamos resolver. Daí eu falei com ela, eu falei, vamos... eu falei, eu quero mudar de vida, eu não quero viver do jeito que eu estou vivendo. E a única pessoa que eu vejo que pode me ajudar nessa caminhada é você. Né? E a gente sabe que a gente foi feito um pro outro mesmo, não vamos ver o resto da vida, né? Aí, uma mulher Tá escuta vendo aí, um negócio Adriano? desse. Aprenda, viu? A mulher Yasmin, quando o rapaz chegar assim com você já sabe. Esse é pra casar, viu? Quando o cara fala isso, meu irmão. E assim, de verdade não era palavras assim, né? Pra, vamos dizer assim, conquistar. Até porque a gente já tinha um sentimento. Era né? verdadeiro. É verdadeiro mesmo. Às vezes eu tenho esse defeito, eu sou verdadeiro até demais, às vezes, né? Hoje, né, ela pergunta, e essa roupa aí tá feia. A verdade dói, né? Às vezes né? Por isso que tem muita gente que diz que aquele cara é muito ignorante, não sei o quê. Não, o cara, você quer... É porque as pessoas estão acostumadas a se iludir com a mentira, né? Isso. Eu não sou... infelizmente, ou felizmente, eu sou do que eu posso até te machucar com a verdade, mas nunca vou te alegrar com a mentira. Justamente. E aí, eu expliquei pra ela, eu expliquei o plano, né? Falei, eu quero mudar de vida e tal, e se a gente começar a vida junto logo, ou a gente vai ficar junto pra sempre agora, ou acabou pra sempre. Ela, mas como assim? Eu falei, eu vou embora, eu vou voltar pra casa e... Só que eu quero ir com você. Eu quero que a gente crie uma história e... Aí ela falou, mas e minha mãe e tal? Eu falei, a sua mãe vai ficar com seu pai, eu não quero levar ela comigo não. Eu quero só você mesmo, né? Sua mãe deixar ela ir pro seu pai. Mas ela já era maior de idade, não? Nada, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ela e ela tinha 15 anos. 15, É porque a mãe dela teve uns problemas, fez uma operação e tal. Mas aí eu expliquei pra ela, né? Falei, eu quero ir embora. Eu falei, vou te dar uma semana pra pensar. Ela, tá bom. Quando foi meia hora depois, eu falei, me responda logo que não dá pra esperar uma semana, não. Em uma semana eu quero estar resolvido. Eu não aguento esperar, não. Daí, enfim, aí a gente acabou se acertando. Resumindo, ajeitou tudo e acabamos indo, né? Voltei para São Paulo. Uma coisa muito importante, lembrar no meio de tudo isso, que foi a condição financeira. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa te conhece, né? Fulano tá bem, né? Tem aquela coisa. E quando as pessoas não conhecem a sua história, é muito fácil, né? Assim, às vezes, aplaudir seu momento, né? Ou se admirar com algo do momento agora. Se ela não, ou até pensar que você viveu a vida inteira dessa forma, né? Isso. E é importante as pessoas saberem de onde você saiu. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Porque o Senhor nos tira de onde nós estávamos justamente para isso. E a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, nós temos que ter a consciência de que a nossa vida, as nossas ações, seja lá o que for, é para a glória do nome dele. Até porque é para isso que nós somos chamados, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente vê muitas pessoas com outros interesses de estar na presença de Deus, né? Até atrás dos seus próprios. Isso. Né? Interesses pessoais terrenos. Sim, exatamente. Porque se você for com interesse pessoal celestial, exatamente. Amém. Mas não é assim que funciona. A pessoa tem que ser meio esperta também, né? Assim, não é que você não pode, né, ter tipo um interesse ou pedir a Deus algo, né? Mas assim, se você vai pedir algo, você tem que ser um pouco esperto, né, irmão? Ter um raciocínio de que pedir um carro, tem que ser estratégico. Se eu vou usar na tua obra também. E usar realmente, né? Aí não, você dizer que vai usar e usar, né? E usar, exatamente. Você pode até usufruir, né? Como vou dar um pulo lá no hoje da história, eu volto já lá no pé dela. Como, por exemplo, o Adriano vai lá em casa, às vezes a gente vai, come churrasco, toma banho de piscina. Mas a oração, a princípio, o objetivo de ter uma piscina em casa era o quê? Era para que quando houvesse batismo, houvesse lá. Quando os irmãos tivessem uma dificuldade de batizar em qualquer outro lugar, ali está disponível.
qualquer irmão, até pastor, mesmo que não seja da mesma denominação, irmão, tem condições de... Tem sim. Porque é para a glória de Deus. Eu posso me divertir, a gente pode usufruir, juntar os irmãos, pode, beleza. Mas quando aquilo que o Senhor te deu, ele requerer para usar, para que o nome dele seja glorificado, a gente tem que, né? Justamente. Então, por isso que eu digo que tem que ser inteligente, Até né? para alegrar os irmãos também, né? É. Tomar um banho. Com certeza, né? Então, assim, quando foi pra gente ir, ela aceitou aquele negócio todo, só que tinha um problema, né? E o dinheiro? E como é que vai, né? Eu não ia de a pé, né? E seus pais já estavam lá? Morava lá, meus pais sempre moraram lá. Aí eu tinha umas máquinas de cortar cabelo, que na época eu cortava cabelo. Aí eu fui vendendo algumas coisas e consegui uma passagem, né? O dinheiro de uma. Eu falei, e agora? Como que eu vou conseguir essa outra passagem, né? E eu pensando, né? Eu tive a brilhante ideia. Já sei. Vou ligar pro meu pai, olha, mentindo. Lembrando que na época eu não era cristão, né? Deixando bem claro, né? Que cristão não é para andar mentindo. Ninguém, Pois na é, verdade, né? pois Ninguém, é. né? Não é só o cristão. Ninguém é para mentir. Porque mentira não é de Deus, né? Só lembrando que o pai da mentira é Satanás, né? Justamente. Ah, mas é só uma mentirinha do bem, não existe. Não existe mentira né? do bem. Mentira é mentira. Cristão não pode usar esses meios. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, ele não deixou nem eu falar. Eu falei, sabe a filha de Sica que eu namoro? Eu só falei isso. Aí ele falou, sem vergonha, se você mexer na filha dos outros, você vai ter que casar. Não deixou nem eu falar, eu também tenho filha. Você tem que aprender a ser homem agora. E tá. Aí eu falei... Ele deu a brecha pra você. Eu falei, era tudo que eu queria ouvir, né? E nunca tinha acontecido nada, cara. Porque a gente tinha um acordo entre nós, nesse sentido, de se preservar, de se guardar. Sabe, assim, eu falei, eu quero te respeitar, a gente só vai ter algo o dia que a gente fala assim, não, nós estamos casados, você está na minha responsabilidade de esposa e eu na sua como marido. E lembrando, né, para quem estiver ouvindo, cristão, lembrando que a gente era do mundo, cara. E já tinha esse pensamento. E a gente, só que eu tinha esse pensamento, sabe? A gente tinha esse pensamento. Onde é muito triste ver hoje, muitos jovens na igreja querer ter uma vida ativa sexual, aonde tem pessoas no mundo preocupadas de se guardar, né? De ter o respeito, né? De esperar o momento certo. Claro que o desejo, a vontade da carne vem, né? É natural. Só que, assim, não tem como a gente fazer tudo o que quer, né? E no momento que quer. Então, tem coisas que tem que esperar o tempo certo. A gente tem que entender esse tipo de coisa. Daí, enfim, eu falei para ele, pro meu pai, ele fez essa arruaça toda, né? Ele lhe deu a deixa pra você. Eu já fui meio malandro também, né? Eu já fui sabendo que ele ia falar isso, né? Porque é isso que é importante, né, irmão? Você conhecer com quem você está lidando, né? Eu tinha essa visão do meu pai, as coisas que ele já passava para mim, eu sabia da índole dele nesse sentido, né? Então eu já fui eu falei, eu sei que meu pai, ele não aprovaria, tipo, desonrar a filha de alguém e deixar, tipo assim, por lá desamparado, né? O que hoje, pra muitos, é natural, É né? comum. Hoje o cara que tem um pensamento desse é um babaca, né? Na visão de muitas pessoas, né? É. Infelizmente, tem muito crente que pensa isso. Infelizmente, tem muitos. Sinceramente, eu não sei nem se eu posso dizer que quem pensa assim é crente, né? Eu acho que tem que se tornar ainda, né? É. Existe uma grande diferença, né? Exatamente. E aí, ele falou, eu vou lhe ajudar. Agora, para você aprender a ser homem, eu vou dar uma passagem só. Olha. A outra você se vire. Só que a outra já estava na mão, né? E aí, enfim, a gente foi. Eu lembro que a tia dela ajudou, minha tia deu umas roupas, né, para ela de frio. Eu tinha acho que uma blusa de frio ainda. E só que como aqui a gente não tem. Hoje parece que as pessoas usam mais roupa de frio, né? Isso. Tem uma blusa e tal. Mas aqui a pessoa compra uma blusa, dura 10 anos, né? Chama você- casaco, na verdade. Isso, aqui, você né? só usa agora nessa época. Na verdade, casaco, né? Chama Isso, aqui, né? E Eu que, falo blusa, mas e é que eu casaco. senti a diferença, viu? Porque
pra quem mora em Aracaju. E aqui é a diferença é muito grande, porque lá não existe frio. Porque o mar tá abaixo do nível, ou a cidade tá abaixo do nível do mar, então Mormaço terrível. é direto. E aqui não, a primeira vez que eu cheguei aqui, uma vez eu saí, dormi na casa da minha sogra, ia saindo de manhã cedo, umas 5 horas da manhã. Acho que até faleceu, um velhinho que morava em frente ali a ela. A velha tava sem camisa, ou de camisa de botão desbotoada aqui, aberta. Eu com casaco de Zé Ailton, aqueles casacão inflado. Aí ele, oxe, um calor desse, tu tá com frio, é? Aí é onda. Mas O velho de camisa desbotoada mostrando os peitos 5 horas da manhã, sentado na calçada. Na fresca. Na fresca. Daí o pessoal deu, né? Minha tia comprou, eu lembro até hoje, uma blusa e tal, a mãe dela comprou algumas coisas. E a tia dela, eu lembro que deu um dinheiro pra gente ir comendo na estrada. E aí. 5, 4 dias. Não, foi. Dia, é assim, você sai, por exemplo, você sai no sábado à noite, aí você roda à noite, roda domingo, dia inteiro à noite, na segunda de manhã você chega. É assim que funciona, de ônibus, né? Esse roteiro eles têm. Daí, eu lembro que quando a gente chegou lá, eu cheguei com R$6 no bolso. Foi o que sobrou. R$6. Mas já era muito dinheiro, né? R$6. Não era muito, não. Porque assim, não dava pra fazer nada, cara. É assim. A gente gastou dinheiro na estrada comendo, né? Já não era tão assim dinheiro, não. O que aconteceu? Eu já voltei na certeza que eu ia trabalhar numa empresa de sinuca. Que eu já tinha trabalhado numa empresa de bilhar, sabe? Sinuca. De fabricação. Fabricação e reforma lá. E eu já tinha trabalhado. E quando eu saí de lá, eu coloquei um colega meu para trabalhar nesse lugar. Um jovem chamado Leão. Ele era da minha idade. Não, ele era. Se eu não me engano, ele era da minha idade. Um pouquinho mais novo na época. Quando ele entrou, ele tinha 15 anos de idade lá na empresa. E ele se envolveu numa vida errada, né? Só que aí ele teve uns acontecimentos, aí ele quis melhorar. Aí eu coloquei ele nessa empresa junto comigo. Ele era meu vizinho, porta com porta. Nós morávamos numa casa que, tipo assim, a escada aqui, aí a porta da casa dele, tipo um apartamento, sabe? Sobrado. Porta com porta, a gente vivia junto. E esse rapaz, é importante ressaltar esse ponto-chave, ele se envolveu nisso daí, só que tinha uma menina lá morava na molecada, né, com a gente lá. Aí eu ficava com ela às vezes, ele também já ficou com ela e tal. Aí essa menina, ela arrumou um namorado. Daí a gente sempre, ela vinha, né, a gente brincava, tanto eu quanto ele, né. Falava, nós vai roubar a moto do seu namorado. Mas de brincadeira mesmo, não ia fazer nada disso não. E daí ela contou, cara, pro cara. Ela contou pra ele. Aí esse rapaz veio, foi até lá, né? A gente sempre ficava numa mesa de sinuca que tinha. A gente morava em cima de um bar. Aí quando fechava, a gente ficava molecada conversando. Ele veio e tal lá pra ver, né? Tirar uma satisfação. Aí a gente falou, brincadeira, o cara ficou amigo. Né? Por isso que é importante as pessoas ficar atentas. Você nunca sabe de verdade qual é o pensamento de quem está à sua volta, né? Muita gente fala, fulano é meu amigo, é gente boa, o cara conheceu a pessoa agora e acha que o cara é o melhor amigo. Daí esse rapaz veio, conversou, aí botou uns panos quentes e o cara começou a frequentar lá, ficou com a gente. Aí o que aconteceu? Isso antes de eu ter vindo, né? No caso, antes de eu ter vindo pra cá, passear, que eu fiquei jogando no time. Aí, só que quando eu vim, ele ficou trabalhando. Eu treinei ele para ele ficar no meu lugar na empresa. E aí, nesse percurso, o cara ficou lá, tal, fez amizade com a gente. Aí teve o dia que eu vim, se eu não me engano, eu não sei se foi no dia ou um dia depois. Isso já passando 2 meses, o cara frequentando e conversando com a gente ali de boa. Ele tá sentado na porta de casa com o primo dele. Esse rapaz, que era o suposto namorado da menina, chega e fala assim, e aí, Leão, tudo bom? Tudo, ele fumava cigarro, né? Você tem você tem fogo aí? Aí ele, putz, eu não tenho aqui não, velho. Mas eu vou aqui pegar. Ele falou assim, você não tem, mas eu tenho. Aí ele virou tipo assim, né?
virou, o cara deu um tiro na boca do moleque, cara. Matou. Matou esse colega meu, morreu. Na porta de casa, da nossa casa. Só que o que acontece? Eu vim pra cá passear, se eu não me engano, foi no mesmo dia ou foi um dia antes. Por quê? O plano do cara era o quê? Matar os dois. Eu e ele. E lembrando que foi por uma brincadeira, cara. Por uma brincadeira. E o menino perdeu uma vida porque nós falamos algo numa brincadeira. Né? Aí ele acabou, infelizmente, perdendo a vida. O rapaz levou na maldade e foi frio, né? Ficou 2 meses, cara, convivendo com a gente ali. Observando E a maldade, né? E viu Isso. que não tinha nada a ver, não ia fazer nada disso. Ele já estava trabalhando. E assim, as coisas que ele fazia de errado não tinha nada a ver com as pessoas ali, entendeu? Uhum. Enfim, eu estava no anseio, né? Eu ia voltar para a empresa, que os caras falaram, não, quando você voltar e tal. Eu já fui para a empresa já direto para trabalhar. Só o que aconteceu? Como esse menino morreu, esse amigo meu, eu não sei o que os caras pensaram e não me pegaram, cara. E eu já fui na certeza que ia trabalhar, né? Aí, enfim, não me pegaram, aí as coisas começaram a complicar. Eu tava morando na casa dos meus pais, dormindo numa cama de solteiro, Ivânia, um calor terrível. E aí, as portas se fecharam, assim. Eu nunca fiquei sem trabalhar lá. Porque eu ia no canto, ia no outro, sempre com muito conhecimento, né? Não tinha como eu ficar parado. Uhum. Isso era uma certeza que eu tinha, falei, não tem como. Só que aí é onde que começa a entrar o projeto de Deus, né? Fiquei um tempo parado, eu nunca esqueço de uma cena que eu rodei, cara, um dia inteirinho. Aí nada, cara, rodei de a pé mesmo, rodei de a pé até umas horas. Eu lembro que eu parei numa borracharia de um rapaz, falei, você não tá precisando de alguém aqui? O cara falou, cara, eu não tenho condições de pagar ninguém não, velho. Eu falei, mas se você precisar, eu lembro dessa cena até hoje, cara, eu me humilhei, era numa avenida, eu fui pra casa até cortando o caminho por outras ruas, porque eu fui chorando, cara. Chega a me dar um nó na garganta só de lembrar disso. E eu falei, mas se você precisar, eu trabalho. Ele falou, pelo dinheiro, o dinheiro que você me der, cara. Pode ser 5 contos por semana. 5, 10, qualquer coisa. Para quem não tem nada, meu irmão, para quem tá no zero, o 1 já é alguma coisa, né? E eu me humilhei, eu falei, cara, eu vejo, irmão, foi assim, hoje muita gente, eu vejo muitas pessoas, muitos irmãos também, que às vezes, cara, tem orgulho e assim, prefere o nada do que o pouco. E a palavra de Deus diz o quê? Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Isso. E às vezes Deus permite uma situação na nossa vida para a gente passar pelo pouco, para Deus ver a nossa fidelidade. Aí tem gente que prefere escolher o nada. Na Bíblia não diz, escolha o nada, que no pouco eu te colocarei. Não, né? É gradativa, no nada, depois no pouco, depois no muito, não existe. Não, 0 com 0 sempre será 0. Isso. Agora 1 com 0 é 1, 1 mais 1 é 2 e assim vai, né? Então, eu sempre fui desse pensamento, se eu não tenho nada, 1 já é alguma coisa. Não é que eu queira estar naquele objetivo, mas aquilo faz parte do processo. Me humilhei ali, o cara, infelizmente, ele até queria, mas não podia. Fui pra casa chorando, aí eu pensei, rapaz, agora ficou ruim pra mim. Difícil, cara, dificuldade, né? E aí, foi aonde que um colega, passado alguns dias, eu arrumei um emprego no Lava Jato. Lá a gente chama de Lava Rápido. Aqui a gente chama Lava Jato, né? E eu sempre dizia que eu nunca na vida ia trabalhar num negócio desse, que eu odeio lavar carro, cara. Lavar carro, lavar moto, essas coisas. Não gosto. Não dá certo. Não gosto dessas coisas. Aí, arrumei um emprego lá também só trabalhei um dia. Aí na frente da minha casa tinha uma quadra, aí o pessoal sempre jogava uma bolinha ali e tal. E aí eu tinha alguns amigos, né? Aí tinha um amigo meu que ele era crente, né? Josué. Ele é muito... O cara faz parte da minha história também. Sempre na luta, ele teve alguns percalços na vida, se afastou, foi preso. Várias coisas ele já passou na vida, mas eu louvo a Deus pela vida dele, que ele foi um cara, ferramenta de Deus na minha vida, sabe?
me ajudou bastante, foi um cara que me deu a oportunidade de aprender também a cortar cabelo no cabelo dele. O cara sempre esteve presente na minha vida. Eu gosto muito dele. Inclusive, depois eu vou até mandar um link aqui para ele desse... Pra ele assistir. Para ele assistir, né? E quando ele assistir, que Deus abençoe. Aí, ele chegou para mim e falou, Roberto, isso eu voltei, tinha trabalhado, fui jogar bola. Ele falou, você não corta cabelo mais não? Tem como cortar cabelo mais não? Eu falei, eu corto, mas não tenho dinheiro nem para comprar um gilete. Porque os R$6 que eu tinha, isso que eu tô te falando, já tinha se passado 20 dias. E eu segurando de todo jeito. Meu pai tava bancando lá, né? Uhum. Eu tava segurando. Aí eu usei para pagar umas fotos, um negócio do tiro de guerra, que eu fui me alistar. Aí fiquei zerado. Aí ele falou, eu falei, mas eu tô sem dinheiro para comprar nem uma gilete, cara. Ele falou, não, tem um rapaz ali que tá precisando de um cara para cortar cabelo, pô. Aí se você quiser, eu levo você lá. Eu corto meu cabelo lá, ele é gente boa. Aí eu falei, bora, onde que é? Ele falou, é lá na favela. Eu falei, vixe, quero nada. Eu quero meio que um negócio de favela, rapaz, você é doido. Eu já vim pra cá pra viver sossegado, ficar em paz, eu não quero meio não, pô. Não assim, por causa da favela em si, né? Porque eu já morei em favela. Uhum. Porque eu falei, eu não quero proximidade, não quero meio, entendeu? Não com a favela. É porque, queira ou não, a verdade é uma só. Envolve muito maloqueiro, não que as pessoas que moram lá sejam, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, queira ou não, você se aproxima e se envolve, né? No meu caso, naquela época do pensamento, né? Que eu tinha. Aí ele falou, não, ele é crente, pô, ele é da igreja, o irmão. Eu falei, vixe, piorou. Piorou, tem que trabalhar com crente. E ele era crente, né? E eu falando isso pra ele, né? Só que eu tinha intimidade, né? Ele falou, não, mas ele é da hora também, Roberto. Eu falei, eu tô precisando, né? Vamos lá, né? Melhor um pouco do que nada. Eu cheguei lá assim, cara de regata, de bermuda. Eu falei, esse cara é crente de regata? Porque eu tinha aquela imagem, né? O crente é só o cara que bota o Ia cortar o cabelo ternado. Todo, né? Empacotadão. Aí cortei o cabelo dele, enfim. Resumindo, ele gostou. Aí ele me fez uma pergunta interessante. Quando eu cheguei, ele falou assim, você veio da onde? Ele falou, você é de onde? Eu falei, eu sou de Sergipe, mas eu fui criado aqui. Eu estava lá por um tempo, que eu estava jogando no time. E aí voltei, casado agora. Tem poucos dias que eu voltei. Ele, então você pode vir amanhã. Ele me perguntou isso, então você pode vir amanhã. Você vai entender por quê daqui a pouco. E você já tinha trabalhado o dia todo já com ele, nesse dia? Não, eu Aí só foi conversar. Eu fui fazer um teste. Eu fui com meu amigo cortar o cabelo do meu amigo para ele ver. Entendi. Entendeu? Só que ele não se preocupou com o corte de cabelo. Ele perguntou de onde eu era. De onde eu vim, no caso, né? Uhum. Aí eu falei, ele falou, então tá bom. Ele nem prestou atenção no corte de cabelo. Quando eu falei isso, ele falou, então tá bom, então você pode vir. Só de eu falar de onde eu falei, tem poucos dias que eu voltei lá de Sergipe e tal, mas eu morava aqui. Mas eu vim de lá tem poucos dias. Ele, então tá bom. Daqui a pouco vocês vão entender por que ele falou isso. Aí beleza, começamos a trabalhar no outro dia com ele. A vida, a situação difícil. Aí nessa de trabalhando ali e tal, eu ia eles falando de Deus, ele falou, eu sou novo convertido também, tem um mês que eu tô indo pra igreja, eu bebia muito, tal, minha esposa começou a ir pra igreja, eu tô indo assim, eu não conheço assim, eu não sei ler direito, não conheço muita coisa não, assim. Ele falou, mas uma coisa eu quero que você saiba, se algum dia você quiser ir na igreja assim, não se sinta obrigado a ir porque você tá aqui comigo, né? Você não se sinta constrangido de, se por acaso eu te chamar e você não quiser ir, não vá para querer me agradar, entendeu? Ele falou, tem minha vida, e uma coisa que eu acho super importante nisso, né? Que eu digo sempre, ninguém ganha para Jesus com falação, falando. Você ganha com o seu testemunho. Porque se o que você falar não bater com o que você vive, cara, você não ganha ninguém para Cristo, não, né? Então tem muita gente querendo falar de Jesus e vivendo um pouco Jesus, né? Aí não tem como. Fala com Jesus e vive sem Jesus. Então não tem como. Eu mesmo assim, não adianta a pessoa, assim na época, né?
viesse me falar, se eu não enxergasse o que ela fala, vim falar de Deus e eu não ver Deus na vida dela. Que eu acho que é o que acontece hoje na maioria das vezes, né? As pessoas não querem conhecer Jesus porque no entendimento delas, o crente não conhece Jesus. E o Jesus que o crente prega para elas não é o Jesus que elas querem para elas. Sim. Porque ele prega um Jesus e vive outro Jesus. Exatamente. Daí ele falou, né? Isso. Ele falou, não se sinta obrigado, o dia que você quiser ir. Eu falei, não, tudo bem. Aí, sempre um fato interessante foi, eu falei, eu vou para casa almoçar. Ele falou, não, você almoça aqui comigo. E aí, na hora do almoço, assim, aí eu já ia comer, assim, aí todos eles oravam, agradecendo a comida a Deus. O dono. O dono, a esposa, o filho, que eles eram a família, né? A sogra morava com ele, tudo. Na hora de comer, eles oravam. Você almoçava com eles. Com eles. E aí eu já ia, né? Aí eu olhava assim, todo mundo orando. E tudo que eles falavam assim, eu falava assim, não, mas eu também tenho Deus no coração. Sabe? Eu nunca queria ficar por baixo. Tudo que eles falavam, eu tinha uma resposta, não, mas eu também. Aí essas coisas, eles nunca falaram nada assim, tipo, você não faz isso. Sabe assim, você... Eles não evangelizavam você com palavras, eles Não, evangelizavam vocês com atitude. Entendeu? O exemplo, com o exemplo. Aí eu comecei. Eu falo que eu tenho Jesus no coração, mas eu não oro a Jesus agradecendo a comida, né? Coisas são pequenos atos. Olha que coisa interessante. Aí tem muito crente hoje que ele não ora, cara, não agradece a Deus, né? Agora preste atenção, você que está ouvindo esse testemunho, né? As pessoas que me veem hoje, que me veem pregando, tal, aquele negócio todo, olha de onde começa a história. O primeiro contato com as pessoas que me evangelizaram, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi simplesmente eu estar comendo com eles e eles orarem agradecendo a comida. Então, para que Deus comece uma obra na vida de uma pessoa, não adianta você ficar elaborando texto, hermenêutica, não sei o quê, papapá, aquele negócio todo. Cara, se você tiver um coração sincero e você for puro diante de Deus das coisas simples que você faça, é por aí que Deus começa a trabalhar, né? Então, você vê como que Deus faz as coisas. Uhum. Através de eles orarem, eu já me senti... O Espírito Santo já começou a te incomodar. Eu falei, mas eu não faço isso, cara. E eu fui observando isso. E eu lembro da dona Irene, que hoje dorme no Senhor, a sogra dele, ela chegou, quando me viu a primeira vez assim, ela era da congregação cristã. E eles eram na igreja chamada Tabernáculo de Deus, que foi onde eu aceitei Jesus, enfim. Ela chegou assim, quando ela me viu assim, ela veio andando assim na minha direção, cara. Ela baixinha, fortinha assim. Aí ela me chamava de Romero. Aí ela, como é seu nome, meu filho? Eu falei, Roberto. Ela, Romero. Eu acabei de falar o nome e ela falava errado. E o pior que ficou, até o dia que Deus levou ela. Ela, Romero, você sabia que o Senhor Jesus que trouxe você aqui para fazer uma obra em sua vida? E vou lhe dizer uma coisa, tu só sai daqui um crente. Aí eu falei, rapaz, eu não sei se Jesus quer um cara que nem eu na casa dele, não. Não sei não, cara, se ele quer um cara que nem eu lá na casa dele, não, viu? Aí ela falou assim, tu vai ver, Romero, Deus vai transformar a tua vida. Aí eu falei, eu duvido. Ué, falei, duvido, ela falou, então você vai ver. E aí o que acontecia? Eles indo para a igreja e tal, eu não ia, não tinha nada a ver com o negócio de igreja. Eu ficava ali, eles escutavam louvor no salão, igual a gente faz hoje lá na oficina. Aí eles começaram a falar, eles falavam assim, Deus falou comigo. O Jabá, né, que era o rapaz que a gente tinha mais contato. Ele falava, nossa, rapaz, ontem Deus falou comigo, eu tava... Você lembra um negócio que eu falei pra você? Nossa, Deus me deu a resposta. Eu falei, quando eu pegar mais intimidade com ele, eu vou perguntar umas coisas a ele, cara, que esse negócio de Deus tá falando... Esse negócio de ele falar, Deus fala comigo, começou a me incomodar, bicho. Porque eu não consigo ter uma coisa, se eu quiser lhe perguntar um negócio, eu não consigo ter
uma dúvida entre mim e você. Se eu tiver algo, eu vou. E pergunta. Eu não sofro calado. Aí, passou um dia e Deus falou comigo, eu falei, chega um dia e falei, Jabá, vem cá, cara. Como é que esse negócio de Deus falou com você? Porque eu tava aqui na terra também, um monte de gente. E ele não E falou. Deus fala só com vocês, crentes? Porque eu tô aqui, e Deus tá de mal de mim aqui, não falou comigo. E eu não vi Deus nenhum descendo. Ele, não, cara, Deus fala através do louvor, da palavra. A questão é se você quer ouvir, cara. Aí ficou esse negócio de Deus fala, e aquilo foi me... À noite em casa eu ficava pensando, Deus fala. Eu falei, eu vou lá na igreja dos crentes, cara, que eu quero ver Deus falar então. Eu cheguei no outro dia, eu falei, Jabá, quando é que tem culto? Ele, amanhã. Eu falei, vou lá na sua igreja, que eu quero ver Deus falar comigo então. Quero ver se Deus fala mesmo. Aí ele, rapaz. Falei, eu vou lá. Aí eu chamei Vânia, né? Falei, Vânia, vamos lá na igreja dos crentes lá. Aí Vânia, eu vou nada, rapaz. Oxe, negócio de crente, eu pensei, você tá ficando doido, é? Eu não gosto de crente, não. Negócio de crente, povo chato, não sei o quê. Ela era redia também. Que ela era coroinha, não sei o quê. Da igreja, assim. da católica. Ela era bem católica, assim, nesse sentido, sabe? Na verdade, ela não era nada. Ela dizia que era. Ela né? achava antes que ela era. ia, né? Tipo, acho que menorzinha. Eu não sei como funciona, porque eu nunca fui antes, assim, em relação Você nunca à foi de igreja. não, nunca. Eu sempre fui de bagunça e sossegado de divertir e bagunça. Relacionado a essas coisas, não. Aí ela, não gosta não desse negócio de crente. Eu falei, não, mas vamos lá, que o cara é gente boa. O pessoal lá é tudo gente fina, o pessoal é bacana. O importante, frisando novamente, o quão importante é o seu comportamento, cara, como cristão, em todas as áreas da sua vida, né? Claro que ninguém é santão, a gente tem nossas falhas, nossos erros, mas você vê, tem gente que faz questão, de mesmo sendo crente, de ser gente ruim, de não estender uma mão, ou de não ser simpático. Senta perto de uma pessoa e tipo assim, a pessoa tá lá, faz cara feia também. Né? Quanto é importante você ver uma pessoa, opa, bom dia, boa tarde, né? Porque isso é que abre a porta. Porque como é que você passa pelo seu vizinho, você não dá um bom dia, aí chega no domingo, você vai convidar o cara para vir para a igreja, você acha que ele vai vir? Ele fala, não fala nem comigo a semana toda, cara. É igual político, né? Tem crente que é meio político. Não fala com a pessoa, não dá uma atenção, nem olha para a cara da pessoa, mas tipo assim, quando tem um evento na igreja... Quando é de interesse dele. Quando é de interesse, ele... Oi! Né? E às vezes não é nem com a intenção, não é um sentimento dele mesmo de que a pessoa seja salvo. A pessoa vai para a igreja por números. Sim. Eu quero que a igreja encha de gente. Eu quero que o irmãozinho. Ou vai ter um evento, tal. Vai ter um evento, eu quero que eles vejam como é que o crente faz. Isso. Né? É mais para ser amostrado do que. Uma coisa meio, sei lá, envelopada, assim, né? Uma coisa, tipo assim, aquela caixinha que tem que ser assim. Isso. E você não vê a ação de Deus, né? É como se tem que seguir aquela regra, a cartilha do crente. Do crente. Isso. E aonde a cartilha do crente, cara, é obediência ao Senhor e ter um coração aberto para que o Espírito Santo de Deus haja como Ele quer. Justamente. Porque se a gente abrir o nosso coração e de fato ter vontade de que Deus haja na vida das pessoas, quem de fato quer que Deus haja na vida das pessoas, deixa Deus agir na vida dela. Com certeza. Né? Você vê por que às vezes Deus não age na vida de certas pessoas, de pessoas que estão falando e pregando. Porque elas mesmas não deixam. Quantas mães, quantos pais, eu queria tanto que meu filho fosse para a igreja, andar nos caminhos do Senhor, mas nem ela anda, pô. Nem ele anda. Como é que quer que o outro ande? O filho faz um negócio de errado, ele fala palavrão e tal, não sei o quê. O filho vê mentindo, vê fazendo negócios fraudulentos. Aí depois, ai Senhor, traz meu filho para os teus pés. Aí Jesus fala, quem tem que vir é você primeiro. Né? Não tem lógica, né? E aí, enfim. E aí, Vânia, eu não vou não. Eu falei, nós vamos. Nós vamos sim. Né? Porque eu não sou caçarola. Né?
tem uma unção, né, de uns conhecidos. E se a mulher falar, não vou, ele fala, tá bom. Né? A última palavra, ali, né? a última palavra é a minha. É a minha. Fala, você não vai, ele tá bom então. Ou tem um vídeo que é engraçado. O cara disse assim: olha, hoje a gente vai pra casa da sua mãe, a gente vai almoçar lá, depois a gente vai sair pra jantar hoje, vai levar nosso filho no cinema e que não sei o que tu fazendo. Aí ela olhou assim: tá bom então, viu? Era tudo que ela queria. Assim fica fácil. Né? Falei, não, mas nós vamos com o pessoal aí, gente boa. Como eu ia dizendo, a importância do testemunho, né? E aí, enfim, chegamos na igreja, tá o culto rolando, e a igreja grande, cara, tinha umas 700 pessoas na igreja. Aí, de repente, pastor lá pequenininho, pastor Carlos Moisés, da Igreja Tabernáculo de Deus, ele tem vários vídeos no YouTube, em vários... Deus usa bastante ele, assim, é um cara, um homem de Deus mesmo, assim. Aí, estamos lá na igreja e tal, de repente, assim, rolando o culto, né? O cara, quando vai pro culto a primeira vez, a preocupação dele é ele não cair endemoniado, né? A minha era essa. Falei, se eu não cair lá encapetado, tá bom, né? Minha preocupação era só essa. Eu falei, rapaz... A preocupação... Acho que maior do que a preocupação do cara cair endemoniado é o cabo revelar sua vida. Eu como nunca tinha ido, assim, eu não sobre revelação... Você não tinha esse entendimento. Eu não sabia como... Meu pensamento era só o quê? Cheguei na igreja, vi o cara com gasofilástico, né? Irmão Danilo, muito gente boa, cara muito... Nota 10 ele, irmã Cláudia. Eles cuidam de uma igreja no interior agora. E aí eu vi, ele é muito sorridente, eu falava assim, ó o ladrão como tá ali. Já bem-vindo. Pra mim, crente era tudo ladrão. Pastor não se livrava um. Hoje se livra alguns. Hoje se livra alguns, não é todos não. Aí eu falava, ó o ladrão, meu negócio era só esse. Ó o ladrão como é que tá ali, ó, esperando com a sacolinha pra dar dinheiro. É ruim de eu dar R$1 aqui pra esses ladrões. Eu só pensava isso. Eu não pensava em falar assim, rapaz, será que eu vou cair aqui endemoniado? Porque a gente tinha essa visão, né? Via na televisão, o cara foi na igreja de crente e endemoniou. Porque o estereótipo do crente é isso, né? É endemoniar, é o cabo tirando demônio do outro. Não muito você, mas no meu pensamento era o chegar lá e a pessoa falar tudo que eu fazia de errado. E eu não ia pra igreja por causa disso também, que eu vi umas irmãs lá batendo as asas. E dizia umas aresias lá, e eu ficava... comer. Essa mulher conhece a minha vida e depois fica falando besteira na igreja. Imagina. O quê? Aí eu sei que... Aí, do nada, assim, Deus, ele começou, né? Chamando na línguas estranhas, Deus usando ele mesmo, assim. Aí, ele falou, tem uma pessoa aqui que tentou se suicidar e tal. É uma mulher que tentou se matar. Aí, daqui a pouco, a mulher do meu lado, assim, né? Na verdade estava a Vânia e ela assim do lado. A mulher começou a chorar e tal. Aí eu falei pra Vânia, botaram logo do nosso lado. Eu digo, aí é tudo ladrão, rapaz, isso é um esquema. É um esquema aí pra nós dar dinheiro na igreja. Viu que a gente era visitante, botou aqueles... Agora, como que ia saber, né, cara? 700 pessoas, os obreiros, ninguém quase nem se conhece. Né? Isso, igreja grande é muito difícil. Eu depois de 5 anos na igreja 6, uma vez o pastor falou assim, é a sua primeira vez aqui? O pastor falou isso pra mim, esse mesmo pastor. Aí eu falei, não pastor, eu sou daqui, é só os pessoal que eu trouxe. Ele, mesmo, é que eu era conhecido lá, você é o irmão do testemunho do filho de 147. Né? Se der tempo eu ainda conto, eu chego nessa parte, que é longo. O testemunho é pra uma vigília. Aí... eu falei, colocou do nosso lado e tal. E a mulher começou a chorar. Só que a mulher também era visitante. Uhum. Aí só que eu, na mente, né, na ignorância, eu falei, que nada, aí é esquema. E aí ele falando, pra não ficar dúvida, era um remédio tal, papapá, assim, beleza. Falou da mulher, só que aquilo pra mim não fez efeito em nada. Daí eu comecei... A pensar na vida, do nada, esqueci o culto, né, que culto não acaba... Dentro do culto, esqueci o culto, ali estava entrando no ouvido depois saindo pelo outro, não estava nem... Porque culto não acaba nunca, né,
A gente não sabe como é que crente arruma tanto assunto. É. Aí eu comecei a pensar na vida, eu falei, rapaz, eu já tô aqui na casa de Deus, né? Podia falar com ele aqui, pra ele me ajeitar, as coisas não tá acontecendo muito bem como eu tô pensando. E eu fazer pelo menos o alicerce de minha casa. Se ele me ajudar, fazer pelo menos o alicerce aqui, já é uma grande ajuda. Né? E tal, e eu falei, as coisas não tá acontecendo como eu pensava. Por que isso? Eu aluguei uma casinha embaixo, na verdade era um porão, embaixo da casa que minha mãe morava, que era alugada também. E ali é porque a gente tava passando muita dificuldade, eu e Ivane, né? A gente... só pra você ter uma ideia, eu passei 3 meses, nós passou 3 meses só comendo rim, cara. De carne, assim, sabe? Porque carne era meio cara, né? Às vezes eu fico pensando, não sei porque que o paulista reclama tanto de preço de carne. O povo não come carne, pô. É só frango, bisteca e salsicha. Misericórdia. Aí, mas eu não podia nem comprar nem frango nem bisteca, só salsicha. Então a Adriana ia passar mal lá. Né? Oxi. Aí, porque não tinha condições. Dinheiro uma hora para pagar o aluguel, uma comida, né? Eu começando a vida, não tinha... Vânia com uns problemas e dentro de casa trancada também, sem recurso de nada. E sem amizade também. Sem nada, só minha mãe mesmo, minha irmã. Não conhecia ninguém, assim. Largou tudo, né? Um mundo totalmente diferente. E é um embrulho na cabeça, né? Queira ou não, 15 anos de idade, cara. Morava no interiorzinho, né? Aí de repente você vai pra uma cidade grande, casado, muda tudo, né? Aí a gente passando muita dificuldade, cara. Não tinha nada dentro de casa, de imóveis assim, dormia no chão, num colchão no chão. Não tinha nada. O portão, eu botei uma lona, móveis dentro de casa. Era eu que fazia de madeira, de pau, achava na rua. Televisão, era aquelas grandonas de tubo, a cor sumia. Tinha que ficar, eu deixava até sem os parafusos, pra bater no tubo por dentro pra voltar a cor. Só Jesus na casa, situação difícil mesmo, assim, bem difícil. Ia no mercado e comprava 1 quilo de cada coisa, 1 quilo de açúcar, de feijão. Acabou o dinheiro, sobrava 3 contos. Aí o rim, lá era barato. Tipo, você comprava a bandejinha de rim, vinha 3 rim, R$2,90. Aí sempre comprava rim, que era a mistura, né? Que chama. Mas assim, não reclamava. Era grato a Deus, porque mesmo que era pouquinho as coisas que a gente tinha, mas era... Eu não tinha nada, o pouquinho já era alguma coisa, entendeu? Então, eu achava legal o fato de a gente chegar, sentar e almoçar, nós dois, assim, dentro de casa, mesmo comendo aquilo, mas a gente falava, caramba, é a nossa comida, entendeu? Tipo assim, a gente, do nosso sustento, do nosso dinheiro. Se chegasse mais alguém para comer em casa, não dava não, porque não tinha nem colher nem prato. A gente comprava aqueles molho de tomate, não tem que ter os copinhos? Não sei se você já viu, acho que é Quero, uma marca Quero. Aí vinha nos copos. Nos copos. Só comprava molho de tomate, não importava a marca, tinha que ser de vidro, que era os copos. Depois a gente tinha uma coleção de copos desse daí. Aí, enfim, lá na igreja a gente nessas, né, de... Eu pensando, nossa, pudesse voltar e tal, fizesse pelo menos o alicerce da casa. E aí do nada eu pensei assim, Rafael. Falei, rapaz, que vontade de ir embora. Do culto. No culto. Só que eu não estava ligado mais no culto. Mas vontade de ir embora, vir pra cá. Isso, voltar de São Paulo pra aqui. Uhum. Entendeu? Aí eu falei, nossa, que vontade de ir embora. O culto eu não estava nem aí mais. Eu não estava nem prestando atenção direito no culto, assim. Aí eu falei, nossa, que vontade de ir embora. Cara, de repente, eu só lembro do pastor fazer, ei, jovem. Aí do nada, assim, parecia que ele tinha me chamado mesmo, sabe? Aí eu, tipo, me voltou o sentido pro culto. Aí, ei, você, jovem, você que acabou de pensar, que vontade de ir embora. Aí eu falei, vixe, meu pai do céu. Vixe, esses crentes é macumbeiro, rapaz. Rapaz, o homem adivinha as coisas. Esse cara não é pastor, não, esse é um macumbeiro, velho. Aí porque eu tinha acabado de pensar mesmo, na hora, foi automático, assim. Deus manda te dizer, ele te trouxe hoje aqui, porque ele tem uma obra na tua vida. Mas ele não estava direcionando a você, não. Tá só no culto. Abriu a boca lá e... Só que eu sabia que era comigo, porque eu acabei de pensar.
né? E lembrando que eu fui para a igreja porque eu desafiei a Deus falar comigo. Só que aí eu me desliguei no meio do culto, eu tava lendo aí. Nem lembrava mais disso. Eu queria que o culto acabasse para ir embora. Né? Porque quando você não entende, você vai no começo muitas das vezes, você quer acabar logo. O louvor é legal, o louvor acabou, você pode ir embora. Você não entende nada de palavra, não acaba nunca, o pastor estica o assunto demais. Né? Você não entende. Então, eu queria... Não tava nem aí, na verdade. Aí só quando ele falou, ei, me despertou. Aí eu falei, eita. Só que aí eu senti, né? O coração deu aquela disparada. Eu falei, rapaz, é comigo. Aí ao mesmo tempo, né, parece aquela ceninha de desenho. Fica um anjinho, o diabinho no ouvido, né? Aí ao mesmo tempo eu, que nada. Esse cara é um charlatão. Ele tá chutando aí. Eu falei, tem 700 pessoas aqui, meu irmão, dentro. Pelo menos umas 15, 20 aqui quer ir embora. É convidado que alguém chamou, tá agoniado, quer ir embora e tal. Negócio Eu falei, que nada, isso aí é... Ele jogou o verde e eu que nem um besta aqui. O cara é pastor, meu filho, é ladrão. Isso aí é pro cara dar dinheiro. Homem ligeiro. É, homem ligeiro, tá jogando... Meu negócio era esse. Eu tá jogando verde aí pros bestas cair, vim pra igreja dar dízimo pra ele pra andar de carro importado e os bestas andando de pé. Meu pensamento era só esse. Aí, enfim, não dei importância mais àquilo. Só que eu fiquei naquela, sabe? Você sabe quando a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando Deus fala assim, né? E aí, esqueci aquilo e continuei a voltar ao meu raciocínio que eu estava. Falei, nossa. Aí eu pensei, que vontade de ir embora. Nossa, eu não vejo a hora de fazer minha casa lá, né, na roça. Morar no meio do mato, escutar canto de passarinho, ficar se balançando na rede. Quando eu pensei de novo desse jeito, o homem se levantou de novo. O homem era desse tamanho, assim, do tamanho do pastor Geval, mesmo estilinho, de óculos. O homem deu-lhe um pulo, meu irmão, lá no púlpito, que ele parecia que tinha asa, e bateu os pés no chão bem firme. Pá! Ei, jovem! De novo. Aí eu de novo, né, deu aquele estalo. Ei, você que Deus acabou de falar, que vontade de ir embora e você ainda está duvidando. Aí, meu irmão, aí até as unhas quase saem dos dedos. Eu falei, rapaz... Agora é. Aí o coração... Só que tudo muito novo, né? Assim, Ivana dispersa. Não, ninguém estava ligado, porque só eu sabia que era comigo, porque eu não falei a ninguém, eu estava pensando naquela hora mesmo, naquele exato momento. E daí eu falei, me chamou a atenção, né? Eu falei, jovem, que Deus falou com você... e você está duvidando. Eu não te conheço, não sou macumbeiro. Tome. Não te conheço, não sou macumbeiro, não sou adivinho, mas eu sou um servo do Senhor. E assim diz o Espírito de Deus para você, jovem. Você que acabou de pensar que vontade de ir embora. O Senhor diz para você que você pode cavar um buraco e parar na China. Que dirá ir para o meio do mato, se balançar numa rede e escutar passarinho cantar. Olha, e chega me arrepio só de lembrar, cara. Meu irmão, naquela hora ali, a lágrima desceu. Eu falei, não tem como ser Deus. Não ser Deus. Porque eu não falei nada a ninguém. Eu estava pensando quietinho, nem Vânia, ninguém que está do meu lado sabia. E aí eu comecei a chorar. E aí Vânia olha para mim, até as pessoas que me convidaram ficaram assim... Sem entender. Sem entender, todo mundo olhando para mim. Aí Rafael olhava assim... Cara, aquela glória de Deus desceu sobre minha vida, cara. Sabe, aquela... E aí eu começo a chorar. Só que ele não estava me apontando, não. Ele não estava apontando para mim. Ele estava falando lá. Só que o que ele estava falando era exatamente o que eu estava pensando. Exatamente. E veja como que Deus é profundo e maravilhoso. E aí ele diz, aí falou isso, né? Não adianta você fugir do Senhor. Você pode ir para o meio do mato, se balançar numa rede, escutar passarinho cantar. Deus tem uma obra na tua vida para que você saiba que é Deus. Você está aqui pela primeira vez. Nós nunca nos vimos, mas o Senhor te trouxe aqui. E Deus tem uma obra na sua vida. Vai transformar a sua vida como da água para o vinho. E aqueles que te humilharam vão se surpreender com o que eu vou fazer na tua vida. E para que não fique dúvidas no teu coração, que é o Senhor quem fala contigo, e não eu o homem, mas sim o Senhor. Há poucos dias
Você estava na sua terra natal, no meio de uma festa mundana, e o Espírito do Senhor foi no meio daquela festa e te visitou. Você não quis mudar de vida porque você quis ali, mas eu enviei o meu Espírito naquele lugar para te resgatar das trevas, para te trazer para a luz, porque tem uma obra contigo. Vou eu transformar a tua vida aqui, vou te levar para aquele lugar com a tua vida totalmente transformada, porque eu tenho uma obra contigo, eu tenho um povo te esperando naquele lugar, e vou usar a tua vida, e através da tua vida, vou te usar como semente no meio da tua parentela, e através da sua vida, os seus vão se achegar a mim. Ai, irmão, rapaz, nisso daí eu já estava quase desmaiado, mano. De choro. E ninguém entendendo nada. Ninguém entendendo nada, de choro. Cara, aquela sensação maravilhosa, cara. Como se estivesse tirando algo de cima de você, um peso. Exatamente, e aquele... É uma sensação inexplicável. Para você que está ouvindo e assistindo, você tem que sentir. A presença de Deus ela é inexplicável, cara. Só sabe quem sente mesmo. Quem sente. Não tem jeito. E aí aquela unção maravilhosa, Deus fazendo aquela promessa. E aí, enfim. Só que acabou o culto, acabou tudo aquilo ali. Não é que eu entreguei minha vida a Jesus ali já não. Sabe, eu fiquei naquelas, fui impactado. Só que ali eu já estava fisgado, o anzol já estava na boca. Aí quando foi no outro fim de semana, o que aconteceu? Tinha um show, lá em Santo André tem um lugar chamado Viva Brasil. E mas ninguém te perguntou nada porque você tava chorando. Não, sim, eu esqueci desse detalhe. Aí, Vânia, o que foi que você tá chorando? Eu falei, sei lá, é um choro gostoso. É um choro gostoso. Aí depois eu expliquei eu falei, nossa, Deus falou comigo aqui, cara. E todo mundo, aí os irmãos lá já começou a chorar, né? Quem não tava entendendo eram os outros, né? Mas os irmãos que me convidou, o próprio Jabá, né? Que é meu irmão, amo demais aquele cara. E o pessoal assim, né? Tipo, nossa, Deus falou mesmo com ele, cara. Uhum. Aí, no outro fim de semana, no sábado, aí tem um lugar chamado Viva Brasil. É o Inferninho de Santo André. Lá é terrível. Acho que já fechou lá. É um lugar que tem uns bailes direto. Tinha umas festas, né? Aí vai ver quem? Gatinha Manhosa. Tocar. Veio daqui pra lá. Aí, eu e Vânia, vamos, né? Aí meu irmão, levamos os amigos. A gente foi pra festa. Só que um detalhe. Antes de eu ir pra essa festa, eu tinha ido visitar uma tia minha, que esse ponto é muito importante. Eu tinha ido visitar uma tia minha, que ela teve câncer. Aí eu fui visitar ela no hospital, já poucos dias, 2 dias depois que eu fui visitar, ela morreu. E a minha tia, ela não ia pra igreja, nada disso. Era católica. Mas nem tão, assim, não sei se ela ia pra igreja, não lembro exatamente. Aí, eu fui lá visitar ela e tal. Aí, quando eu tava sozinho com ela, ela falou, filho, vem cá. Aí, uma coisa me chamou muita atenção. Ela falou assim, olha, às vezes, né, quando a gente é jovem, quando a gente tá aí na vida, Deus usou ela, cara, aquele dia. A gente não tá nem aí pra Deus, assim. A gente fala que tem Deus, que não sei o quê, papapá. Só que a gente vai vivendo a nossa vida, né? As nossas ocupações e Deus, Deus, o Senhor sabe, o Senhor tá aí. Ela falou assim, mas filho, você quer saber de fato o que é você ter Deus e precisar de Deus? É quando a gente tá nessa situação. Aí minha tia foi e levantou o lençol. Cara, as pernas da minha tia tava a caveira, cara. Fininha, cara. Fininha. Ela falou assim, quando a gente tá desse jeito, aí a gente para pra pensar de verdade o que é Deus. Aí não tem amigo, não tem filho, não tem pai, não tem ninguém. Tem ninguém que possa fazer nada por você. Aí de verdade você sabe que é você e Deus. Aí aquilo eu já saí chorando, sabe, Rafael? Aquilo me impactou. Aí, enfim, voltando para a parte do show, fomos pro show, tamo lá, tal, dançando, eu comprei uma bebida. Quando eu tomei a primeira bebida, eu e Ivânia lá dançando e tal. Aí eu já comecei a lembrar da igreja.
eu comecei a lembrar do que eu senti. Aí eu falei, peraí, rapaz, eu falar com os crentes era ladrão. Eu fui na igreja e não paguei nada para entrar. Nem dei oferta e ninguém nem me obrigou. Mas para eu entrar aqui eu tive que pagar. A bebida para eu me alegrar eu tive que pagar. Mas lá aquilo que eu senti foi de graça. A graça que eu senti foi de graça. E aí eu lembrei do que minha tia falou. Quando a gente está assim, que a gente descobre o que de fato é Deus. Aí minha mente começou a mudar. Mas eu tinha uma resistência ainda. Sabe, assim, eu tinha medo de ser crente. É porque eu falava, eu não tinha ninguém crente. Na minha família, assim... Você não tem exemplo de... Não, assim, não tinha ninguém. Não tinha, na minha família não tem crente. Não tinha ninguém, assim, que ia pra igreja. Pessoal, tudo gente boa, tudo mais, assim, nesse sentido, não tinha ninguém. Aí, eu... comecei a ouvir os louvores lá no salão. Aí comecei a gostar dos louvores, aí daqui a pouco, vixe, para, com isso que você já tá virando crente. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer para não estar escutando essas músicas de crente. Comprei um Walkmanzinho. Aí ficava escutando o Walkman, para não escutar o louvor. Eu fico imaginando hoje, cara, se alguém trabalhasse comigo, eu botar um louvor e ficasse com o Walkman no ouvido. Você lembra? Né? Como que às vezes a gente às vezes hoje, né, não tem paciência com os outros, mas esquece que alguém teve muita paciência com você, né? Às vezes eu me cobro muito isso, no sentido de, às vezes eu falo assim, eu perco a paciência com alguém e fico imaginando quanta paciência as pessoas que me evangelizaram tiveram comigo. Né? E às vezes a gente, ao invés de agir da mesma forma, a gente, né, age diferente. Diferente, é. Mas Deus sempre vai nos corrigindo, né? Aí eu escutava o Walkman. Enfim, quando estava um dia de manhã, estou vindo para o trabalho, passava no meio da favela mesmo. Todo dia de manhã eu passava ali com aquele Walkmanzinho. Todo dia, normalmente. Quando de repente, um dia andando o Walkman, saiu a música, eu estava até tocando Calypso, na época eu estava escutando Calypso. O cavalo mancando, né? O cavalo manca. Aí o rádio saiu do ar, do nada. Saiu do ar, caiu na rádio. Em outra rádio, sozinho. Só que nunca aconteceu, eu sempre passava ali. Só que nunca aconteceu isso. Porque pode falar, é interferência, mas... E caiu justo numa rádio, um pastor falando, ei, jovem, não adianta você correr. Se você for para o alto céus, o Senhor estará lá. Se você for para o mais profundo abismo, lá no fundo do mar, o Senhor estará lá. Não tem para onde você fugir. Não tem para onde você fugir. Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Aí, não resista, o Senhor está falando contigo. Não retarde a obra que Deus tem na sua vida. Do nada, cara, a rádio caiu. Eu falei... No meio da rua, eu falei, Jesus, já que o Senhor quer uma obra na minha vida, mesmo tem uma obra na minha vida, então faça essa obra. Peguei o Walkman, botei no chão e quebrei. O que tinha a ver de quebrar o Walkman? O que tinha a ver? Mas assim, pra mim, naquele momento, espiritualmente, assim, no entendimento que eu tinha... Era a sua atitude de mudança. Atitude de mudança, exatamente. E eu comprei ele pra quê? Pra não ouvir louvor. Isso. Então, se eu tenho algo que me impede, né? Claro, eu não vou levar isso como uma regra, foi para mim que me impede. Se eu tenho algo que me impede de um propósito de Deus, eu me afasto daquilo. Se eu tenho algo que vai me atrapalhar, eu procuro tirar aquilo da minha vida, né? Mas é só um objeto, mas às vezes esse objeto está te atrapalhando. Isso. Né? Aí, enfim, eu falei, Jesus, começa a obra na minha vida. Aí, resumindo, se eu for contar em detalhes aqui, irmão, vamos ficar aqui horas e horas. Aí, eu falei para Jesus, enfim, até que um certo dia, depois que eu fui a primeira vez, foram 7 meses, 7 meses, Deus falando comigo, cara. Assim, e eu resistindo, dizendo que ia e não ia, até um dia que eu lembro que eu assisti um filme, eu e Vânia, que se chamava Deixados para Trás. É bom esse filme.
Tem o 1, 2 e o 3. É muito legal. Aí depois que eu assisti esse filme, eu falei, Vânia, a gente tem que aceitar Jesus, cara. Tem que entregar a vida a Jesus. Não tem outro caminho. Né? E Deus já vinha falando comigo e tal. E Jabá, ele me deu... Jabá é o irmão que me evangelizava, né? O nome dele, na verdade, é Adelândio. Adelândio, você já viu? É melhor chamar de Jabá. E teve um fato interessante, né? Rapidinho. Primeiro dia de trabalho, rapaz. Eu trabalhando com ele, né? Se ele for assistir, ele vai lembrar disso, ele vai dar risada. Aí eu tô lá no salão, ele deu uma saidinha. Aí quando eu vi um RG no chão, né? Carteira de identidade, eu peguei. Aí ele chegou, eu falei, Jabá, eu achei essa identidade no chão. Eu falei, agora o cara vai ter um nome feio. O cara tem um nome feio, é o nome do cara, pô. Eu falei, eu vou dar uma brincada aqui com ele, né, pra quebrar, porque a gente tava se conhecendo, né? Quebrar o gelo, né? Eu falei, o cara vai ter um nome feio, hein, cara? Olha o nome do cara. Adelândio, cara. Nunca vi ninguém na ver com o nome Adelândio. Aí ele olhou pra mim, deu uma risadinha e falou, aí é eu. Aí é eu. Eu falei... O semblante mudou na hora. Fiquei todo sem graça, meu irmão. Fiquei de saia justa não, fiquei sem saia ali. Aí eu falei... Rapaz, você mudou, meu cara. Aí eu já fui logo pra aparência. Eu digo, nossa, como você ficou diferente. Porque não parecia ele. Aí, enfim, assisti o filme, falei com o Vânia, né? Eu falei, nós temos que aceitar Jesus. Aí sim, aí ele falava, ele falou uma comparação que eu falei, Jabá, eu tô gostando, eu gosto de louvor, eu sinto que Deus fala comigo, só que eu tenho medo de ir pra igreja, aí de repente eu vou passear lá no Nordeste, e eu virar o crente pilantra que eu falava que os outros eram, cara. E como muitos são, que diz que é crente, e aí daqui a pouco, quando tá nos lugarzinhos que os outros crentes, as pessoas não veem, ele tá lá comendo água, tá não sei o quê, e tá dando mau testemunho. Eu tenho medo disso, cara. Então, se for para ser um cara sem vergonha, eu prefiro não ser, cara. Se for para a igreja, para eu estar pecando, a gente tem esse pensamento besta. Então é melhor ficar pecando. Não é melhor tentar parar de pecar, né? Justamente. Se você na igreja dá trabalho de você largar, imagina você sem ir, né? Sem ir. Aí eu falei para ele, é porque eu... Aí ele olhou para mim e falou assim, você gosta mais de manga ou de laranja? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei, o que tem a ver, cara? Ele não me responde, se eu gosto mais de manga. Eu falei, mas que raio, eu tô abrindo meu coração aqui, cara, é uma coisa difícil de eu fazer. Dizendo, tá, e você vem perguntar se eu gosto de manga ou de laranja? Ele, me responda. Falei, sei lá, de manga. Ele, como é que você sabe que você gosta mais de manga? Eu falei, eu já chupei manga e já chupei laranja. Ele, então, como é que você sabe que você prefere o mundo se você nunca experimentou de Jesus? Experimenta de Jesus. Lá na frente você toma uma decisão. Rapaz, aquilo ali parece que eu tava com uma nuvem na cabeça e o cara fez assim. Falei, cara, uma coisa tão simples, por que a gente complica, né? A gente fica naquele querendo ser o certinho, todo errado, né? Não, se for para desagradar a Deus, eu... Prefiro não estar. Prefiro não estar. Sendo que não... De qualquer forma, uma hora ou outra você desagrada a Deus, mas não é melhor tentar agradar do que já se entregar ao desagrado, né? Aí, enfim, isso aí me veio na mente. Aí eu assisti esse filme em casa mesmo, nós dobramos os joelhos. Nós entregamos a vida a Jesus, eu orei ali. Eu falei, só que Jesus... Aí, ali Deus começou a falar comigo, primeira vez. E aí, eu me vi na igreja, entregando a minha vida a Jesus. E exatamente como deveria fazer. Deus falou comigo assim, cara. Eu sozinho, eu e Vânia ali, né? E aí, no caso, à noite, a gente tá assistindo à tarde, à noite era o culto. Eu falei, Aí Deus falou comigo, quando acabar o segundo louvor, você vai se levantar, não vai esperar ninguém fazer apelo nem nada. Quando acabar o segundo louvor, você vai levantar e vai dizer que quer me aceitar. Porque através desse ato, eu vou ganhar outras pessoas para Jesus. A obra que eu tenho na tua vida é tão grande que você já vai ganhar almas me aceitando. A forma que você vai me aceitar já vai trazer outros. Deus falou comigo assim, cara. Aí beleza, vamos pro culto. Já cheguei no culto já com o coração parecendo um cavalo disparado.
Ansioso, toca logo essa música. Coração pacada. Aí tocou o primeiro louvor, trocou o segundo e eu na expectativa. Acaba. Aí quando acabou, imagina, cara, 700 a 800 pessoas na igreja. Lotado mesmo. Aí do nada acabou o segundo louvor. E as pessoas, e os irmãos. Cara, tinha que ver os irmãos que me evangelizavam, né? A família, né? Que era o Jabá, a Dulce, a Disselma e tinha o Cláudio, né? Que infelizmente Deus recolheu ele o mês passado. Irmãozão também. Aí eles lá, né? Aí eles nem sabiam de nada. Normal, a gente foi pro culto normal, eu visitante ainda. Aí quando acabou o segundo louvor... Mas você não contou sua decisão pra ninguém? Ninguém, só a Ivânia sabia. Ah. Entendeu? Só a Ivânia. Não, Vânia nem sabia. Vânia não sabia. Eu falei, nós vamos entregar a vida a Jesus na igreja hoje. Ela foi sabendo que ia fazer a mesma coisa que você, mas não nessa ordem cronológica. Isso. Aí, quando acabou o segundo louvor, que o pastor ia falar, eu fiquei de pé, levantei a mão. Aí, cara, quando eu fui ver, eu tava no meio do corredor da igreja, eu tava sentado no banco do canto, e tinha duas fileiras de banco, assim, um banco lá e outro de lado, e assim por diante, sabe? E o corredorzão no meio. Quando eu fui ver, eu tava no meio. Fala a verdade, eu não sei nem como é que eu fui parar no meio daquele corredor. Aí o pastor, né, com óculos assim, ele pequenininho, botou o olhinho assim, aí ele falou assim, o que foi, meu filho? Porque parou, imagina, no meio do nada, a igreja tem, né, aquela sequência, todo mundo lá, um cara no meio, todo mundo pensou, vai bater no pastor. Aí ele pequenininho assim, aí eu fui caminhando, cheguei perto dele assim, todo mundo parou, deu aquele silêncio na igreja, dava até para escutar meus passos. Todo mundo calado, tudo quieto, ficou aquele suspense. Aí cheguei pertinho do pastor assim, aí o pastor olhou e fez, o que foi, meu filho? Eu falei, eu vim aqui aceitar o Jesus de vocês. Rapaz, meu irmão, parece que jogaram milho de pipoca, dentro da pipoca assim. Rapaz, o cara deu um pulo, meu irmão. Ô, Glória! Aí deu um pulo lá e já desceu, já dando achado dos teclados. Meu irmão, aí eu comecei a olhar pra igreja assim, Rafa, eu via um monte de estrela, cara, assim, sabe? Tipo, não tem quando você roda, que você fica todo, você fica vendo. Cara, eu olhava assim, um monte de brilho dentro da igreja, do nada, cara. As pessoas chorando, cara. Aquele monte de gente, um abraçando o outro, parecendo uma arquibancada quando o cara faz, aí, se abraçando e chorando e aquilo ali. Falei, nossa, cara, a pessoa tão feliz por mim, sabe? Falei, nossa, eu nunca vi tanta gente feliz por minha causa, assim. Aí, todo mundo chorando, aquela coisa toda, o pastor chega e falou assim, meu filho, eu tenho 30 anos de pastor. Eu nunca na minha vida vi ninguém aceitar Jesus desse jeito. Você quebrou o protocolo da história da igreja manhã. Porque na ordem era... Você não esperou nem a palavra. Porque na ordem era depois da palavra que ele ia fazer o apelo. Ele falou, eu tenho 30 anos de pastor, eu nunca vi isso na minha vida. Você quebrou o protocolo todo, glória e tal. E a glória de Deus, aí foi aquela glória de Deus. Aí, Vânia lá chorando, olhando, tá todo mundo. E o pessoal, cara, a alegria do pessoal, tudo chorando. Aí Vânia olhou pra mim, eu falei, vem. Aí ela veio, né? Aí, quando de repente lá eu falei, mas será que a pessoa que Jesus falou era a Vânia? Mas não aceitou aqui, né? Aí de repente um cara lá no meio da igreja, eu também quero aceitar Jesus. E por coincidência, um casal também. Aí a mulher dele se levantou também e eles vieram. Por coincidência, o casal era daqui de distância, cara. Oxi. Daqui de distância. Ué? E a gente se batizou junto. Eu fui descobrindo no dia do batismo, né? Que a gente tem mais contato. E ele falou que era distância e tal. Eu falei, olha que Jesuicidência, né? Diga aí. Aí, cara, foi aquela glória de Deus, assim. Então, a partir daí, Rafa, foi aonde eu comecei a me descobrir. Aí foi aonde começou a minha história, de verdade, né? É um pouco longa para chegar até aí, porque a transformação, né, o período foi uma luta muito grande. E o momento que eu descobri que Deus tinha um propósito e qual era o propósito que Deus tinha na minha vida, foi exatamente no dia que eu decidi entregar minha vida a Jesus. Que o propósito que Deus tem na minha vida é para ganhar almas, é para ser útil,
no reino, né? Eu, por exemplo, hoje eu sou evangelista, né? Eu sou evangelista. Mas eu, sinceramente, eu nunca fui do pensamento, assim, como dizem muitos, né? Ah, eu quero ser pastor, eu quero... Esse anseio, né? Por esse caminho, né? Nada contra quem tem essa vontade. Deus tem um propósito na vida de cada um e estimula cada um conforme seu chamado. Mas eu nunca tive um pensamento por esse lado. Porque o meu pensamento era de ser útil no que for necessário. Sabe? No dia a dia. Aonde for preciso. No que for preciso, né? Não só, por exemplo, em pregar ou em tocar, né? Que é uma outra história bem longa. Mas, de repente, os irmãos, a gente tá construindo ali a igreja, um banheiro da igreja precisa limpar, tem como você me ajudar? Eu vou, sabe? Eu não tenho... Meu pensamento é esse, é de ser útil na obra de Deus, no que for possível, o que eu puder fazer, eu fazer. Né? Eu não tenho um destino, vamos dizer assim, um alvo final de como ser usado. Ah, qual é o propósito? Você não tem um planejamento cristão. Eu quero ser isso, isso. Minha meta é chegar até tal função. A função é trabalhar na obra do Senhor, ser soldado do exército dele. Minha meta é como a palavra de Deus diz, né, que nós devemos nos tornar obreiros irrepreensíveis, né? Não no sentido de a gente querer ser perfeito, mas devemos buscar a perfeição. Embora sabemos que não vamos alcançá-la, né? Mas devemos ter um objetivo. Não que eu tenha o objetivo de ser perfeito nesse sentido, né, que a maioria entende. Mas vamos dizer assim, de ser obediente ao Senhor. Né? Eu sinceramente, eu não sou... Até literalmente na minha vida, eu não tenho uma vida de planejamentos. Assim, eu não tenho tudo planejadinho. O meu plano é o quê? Se Deus me der mais um dia de vida, eu vou aproveitar como se fosse o último e eu quero obedecer. Se eu tiver algo para mudar, eu quero mudar. Se eu tiver algo para falar, eu vou falar. Se eu tiver algo para viver, eu vou viver. Sabe, eu não tenho, sinceramente... talvez humanamente muitas pessoas falam, você não tem objetivo na vida? Não, eu tenho alguns objetivos, só que o meu principal alvo é o quê? Viver um dia de cada vez, e o objetivo é estar sensível à voz do Senhor, obedecer ao Senhor. Esse é o meu objetivo. Porque se eu tivesse de obedecer, os planos do Senhor, a palavra de Deus diz, é melhor do que o nosso, né? Eu sou comerciante, eu sou investidor. Eu aposto no sentido de, eu acredito que um negócio ali vai dar certo, eu invisto, porque eu sei que aquilo vai me dar um retorno. Então, irmão, sabiamente, eu prefiro viver os planos de Deus do que o meu. Porque o meu às vezes dá errado. Né? Mas o do Senhor não. A aposta que você tem em algo não é garantia que vai dar certo, mas a aposta que Deus tem na sua vida é certeira. Entendeu? Então eu vivo por essa linha, né? Assim, de buscar agradar a Deus, obedecer a Deus. Como, por exemplo, de repente tem algo sobre você que eu não quero fazer. De repente vamos supor que eu não quero te ajudar. Eu não tenho muita, vamos dizer assim, simpatia por você, um exemplo. Mas o Senhor quer trabalhar na sua vida através da minha. Vamos dizer assim. Aí o Senhor vai e fala assim, ajuda ele. E aí, o que é que eu devo fazer? Como cristão, ajudar. Né? Pronto. O meu objetivo é o quê? Não é agradar ao Senhor, fazer a vontade de Deus? Então pronto. Esse é o meu objetivo. Porque no nosso dia a dia, todos os dias das nossas vidas, a gente vive isso. E o grande problema de muito cristão que não se descobre, eu já sei, o propósito de Deus é que eu tenho um chamado missionário, Sim, você é um missionário sem ser transformado. Você é um missionário de igreja, de altar, que prega no microfone, mas você não é um missionário, de repente, para o seu vizinho. Você não é um missionário quando Deus te dá um carro novo, todo cheirosinho, todo bonitinho, e aí tem um culto num povoado, por exemplo, e aí você não quer melar seu carro. Como, inclusive, já aconteceu com a gente lá na colônia. Ou seus irmãos estão andando de a pé, está chovendo,
melou os pés de barro, você passa, finge que não vê, para não sujar seu carro. Aí você é um missionário. Tá entendendo? Uhum. Então, tipo assim, se for missionário, for esse tipo de coisa, Você não quer ser. eu não quero ser. Eu não, por mim pode melar, depois lava. Se não lavar, fica encardido. E que é o papel do crente, não hoje, sempre, Sempre. é servir. Exatamente. Eu gosto muito da passagem. Eu não sou muito de recordar livro nem números não, mas Jesus, ele serviu os seus discípulos. Exatamente. Ele lavou os pés dos discípulos. Por que que eu não posso servir a uma outra pessoa? Por que que eu sou coordenador do projeto? Mas se for, eu sou a primeira pessoa a chegar aqui e montar tudo. Antes de estar montado aqui, quando era lá, eu chegava às vezes eu não estava trabalhando, vinha de tarde, montava tudinho e vinha depois. Eu podia muito bem vir no horário que todo mundo vem, esperar todo mundo montar e de boa. Como já aconteceu várias vezes, terminar a gravação, não tá na gravação e o menino deixou aí. E eu tive que vir no outro dia desmontar. Então, tem muita gente que não é porque eu sou o líder, eu não vou fazer. Não vou fazer. Deixe que tem quem faça. Ou não, eu não quero ter acesso a isso. Tem pessoas que fazem isso. Não, não é assim. Se for precisar varrer, eu vou varrer. Se for precisar passar e pegar um irmão, dar carona, eu vou fazer. Eu não quero usar da minha posição como status. Que eu acho que muitos hoje fazem isso. É status. Você é o quê? Eu sou o líder da igreja, sou o líder do louvor. Você credencia em quê? Pro reino. E outra, qual é a sua história como líder? O que você liderou? Justo. Porque eu sou o líder da igreja tal, porque eu sou o pastor tal, porque eu sou... Não, negão, eu sou servo. É como o rapaz chegou lá perguntando pelo pastor. Acho que as pessoas tratam mais, e até quando a gente comete um erro, o cristão comete o erro, usam o status do crente para acusá-lo. Sim. Se um pastor comete um erro, ele não diz, Roberto errou, Roberto assassinou fulano. Lá O pastor, lá ele. O pastor Roberto, o evangelista Roberto, usa sempre a posição da pessoa como agravante. Como agravante para isso. E o cristão usa isso como status para se promover de alguma forma. E é a parada do servir. Jesus, quando Pilatos perguntou se ele era o rei, ele disse que o reino dele não é aqui. E ele perguntou qual era a acusação dele, se ele não ia se defender, ele ficou calado. Ele preferiu passar pelas consequências do que se mostrar quem realmente ele era. As pessoas não querem isso. Eu, pegando um gancho nessa sua palavra, eu prego muitas vezes, eu falo muito sobre exatamente esse ponto, que eu acho que, eu sempre digo que é uma das maiores pregações que Jesus fez, foi essa. Quando Pilatos pergunta, você é Jesus, o rei dos judeus, o filho de Deus? E Jesus diz assim, tu que dizes? Se você prestar atenção, depois Jesus não diz mais nada. Ele só fala, tu que dizes? Aí, onde é que está, né, a maior pregação nisso daí? O que é interessante eu imagino quando Jesus diz assim, tu que está falando, é tipo assim, se você está me perguntando se eu sou filho de Deus, é porque alguém viu eu fazendo algo que só o Filho de Deus, só o Rei de Deus podia fazer. Isso. Então, alguém viu, comprovou, veio lhe contar e eu estou aqui diante de você acusado disso. E você está querendo tirar sua dúvida porque você... está querendo tirar sua dúvida? Tipo assim, acredita no que você ouviu. Entendeu? Então, é assim, isso é o quê? Eu sempre tenho, Jesus não pregou, não pregava falando, né, mas sim fazendo. Quando ele falava, faça o bem,
sem olhar quem. Ele fazia. Ele maltratou Judas em algum momento? Não. Ele não maltratou, sabendo quem era. Judas que se maltratou, né? Exatamente. Quando, por exemplo, vieram cobrar os impostos e Pedro não queria pagar e tal. Se Jesus quisesse, ele falava assim, não vou pagar nada não. Ele podia, como Deus, ele podia fazer tudo ali. Mas ele fez o quê? Não, eu vou fazer o meu dever. Ele fala, a imagem de quem é que está na moeda aí? De César. Então, dê a César que é de César, cara. Entendeu? Então, tipo assim, são atos que, esses mais simples, né? De comportamentos, que vem, tipo assim, porque o que ia adiantar Jesus fazer milagre e Jesus começar a se corromper nas outras coisinhas bestas? Justo. Né? Então, assim, são essas questõezinhas que as pessoas às vezes não prestam atenção. As pessoas, elas vêm querendo fazer grandes coisas ou demonstrarem grandes coisas nas suas vidas, só que as pequenas, cara, as besteiras, elas não tratam. Né? A gente vê muitas pessoas hoje querendo buscar Deus por causa de quê? Por causa das coisas, né? Se você precisa de um emprego, se você quer que sua família volte, se você quer um carro. Por saúde. Né? Tem um ponto-chave aqui, um negócio interessante, que esses dias eu orando e Deus me falando, né? Aí, que era o quê? Eu pensando que as pessoas vão para a igreja em busca das coisas, né? De interesse. E aí Deus me fez lembrar da passagem quando Jesus foi tentado no deserto, né? Ele ficou em jejum, tal, aqueles 40 dias, 40 noites. E o interessante é que na última tentação, o que foi que Satanás fez? A Bíblia diz que Satanás pega, leva Jesus em espírito a um cume, né? O pináculo do templo ali. E aí mostra todos os reinos e tesouros da terra. Não é isso que a Bíblia diz? Que Satanás, ele mostra. Ele diz assim para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Aí Jesus diz assim, somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Olha que interessante. Tem muita gente, irmãos, que estão na igreja para conquistar algo. Dão dízimo, dão oferta, fazem votos, querendo algo em troca. Mas olha só que interessante quando a gente vê essa palavra. Quem dá algo para receber outro em troca é Satanás. Não é Jesus. Jesus não promete nada para ninguém, faça isso que eu vou lhe dar isso. Satanás que diz, olha, se você me adorar, eu te darei isso. Jesus diz assim, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Ele não está dizendo que me adore, me busque, faça propósito que eu vou lhe dar isso. Entendeu? Não. É Satanás. Então o foco das pessoas está meio que mudado, entendeu? Desvirtuado. Isso, exatamente. Então, fazendo uma coisa, querendo outra, mas não é dessa forma que Jesus trabalha, né? Ele trabalha no espontâneo. A Bíblia diz o quê? Em Eclesiastes. Há tempo de plantar. Há tempo de colher. Há tempo de colher o que se plantou. Não é só há tempo de colher. Há tempo de colher o que se plantou. Tem muita gente que, tipo assim, há tempo de plantar e tempo de colher. Você plantou o quê? Você não planta nada no reino de Deus, cara. Eu vejo, quando eu vejo situações assim, que eu vejo pessoas fazerem coisas, eu até comento, se ninguém planta arroz e colhe feijão. Você planta arroz, você vai colher arroz. E falei até para uma pessoa que cometeu um ato desse, que pessoas queriam que eu acusasse a pessoa. Eu disse, não, essa pessoa plantou feijão. Ela vai colher feijão. Não sou eu que vai fazer ela colher feijão. Não. Ela vai colher o que ela plantou. Exatamente. Eu escutava muito, Rafa, quando eu trabalhei com o irmão quase 5 anos.
Todo dia eu escutava alguém falar assim, oxe, abre seu salão, rapaz, você é besta, dando dinheiro pro cara, que eu trabalho na porcentagem. E eu sempre falava pra ele, Jabá, eu só vou sair daqui o dia que eu for embora. Pode passar quantos anos for. Aí ele falou, não, você tem que ficar na vontade de Deus. Eu falei, não, mas eu sou muito grato a tudo que você fez na minha vida, cara. O cara é um exemplão mesmo pra mim, assim. Até hoje é. Aí, foi um determinado tempo que Deus me tirou do meio deles para eu aprender a andar sozinho. Chegou um tempo que eles foram para um lugar e eu fui para outro. As nossas vidas se separaram. Se separaram assim, a gente já não andava muito mais junto. Aí eu tocava com eles na banda, eu já tive que aprender a tocar sozinho. Você aprendeu a tocar na igreja? Com eles, isso. É. Antes da igreja você nunca mexeu com instrumento? Nada que nem imaginava nada disso. Nunca fez parte da minha vida isso. Aí a gente se separou. E Deus falou. E eu eu falei para ele, né? E aí eu falei, Jabá, eu acho que meu tempo chegou, cara, aqui. Eu não queria não, mas Deus tá... Aí ele falou, eu sei disso. Vai em paz. Deus falou comigo também. E foi a única vez que eu vi o Jabá chorar, cara. Foi o dia que eu vim embora. Que eu vim embora não, né? Que a gente se separou. Eu abri meu próprio salão. Uhum. E aí, eu comecei a minha vida só. Eu sempre fui fiel a ele. Aí é onde que eu digo, a tempo de plantar, é tempo de colher se plantou. Quando eu comecei a abrir meu salão sozinho, tanto é que no primeiro dia, você acredita que eu andei até o final da rua, cara, indo pro salão dele? Meu primeiro dia no meu salão, que era para eu abrir no meu salão, era tão acostumado que eu fui pro salão dele. Chegou no meio do caminho, eu digo, é o meu agora, né? E aí, você vê, eu falava, se eu ganhar R$50 por dia, se eu cortar 5 cabelos, na época era 10, dá para eu pagar meu aluguel e comer do jeito que eu tô comendo, dá para eu viver. E aí eu trabalho o quê? No domingo e na segunda que eu não trabalhava nada, já é um dinheirinho que eu vou me ajeitando alguma coisa aqui. Aí todo dia eu cortava cabelo, aí cortava um de manhã, cedo, aí passava 2, 3 horas para chegar outro. E assim, aí quando dava 3, 4 horas da tarde, aí daqui a pouco eu falei, eita, vou ganhar só R$30, meu Deus do céu. E vai que amanhã, eu falei, não, mas eu vou conseguir minha meta. Aí eu, pumba, conseguia. Aí foi indo, segundo dia, minha meta era 5. Aí eu cortava 6. Aí, meu irmão, rapaz, foi chegar, aí começou. Minha meta, aí começou a ficar regular. 5 por dia, 6. No final de semana eu cortava 10. Tipo, no sexta, no sábado, né? Aí começou indo. Daqui a pouco, cara, na semana, comecei a cortar 10. Eu cortava 5, cortava 10. Começou para 12. No final de semana já virou 20. Aí daqui a pouco eu tava cortando 30. Aí daqui a pouco eu já peguei um cara para trabalhar comigo. E aí foi indo. Daqui a pouco eu peguei outro cara para trabalhar comigo. E aí outro cara para trabalhar comigo. E outro cara para trabalhar comigo. E o salão crescendo. E o salão crescendo. E Deus foi abençoando. E um detalhe importante. Eu lembro que eu estava, quando eu estava na época difícil, eu ganhava, deixa eu ver aqui, para eu não mentir. Meu dízimo, se eu não me engano, era R$50. Eu dizimava R$50. E aí eu falei com Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor. Por gratidão, não que eu queira nada em volta, de troca. Eu falei, esse mês, eu vou dizimar 4 vezes mais do que eu costumo dizimar. Eu lembro que eu fiz isso uma vez. E aí, R$200, né? Eu fiz esse voto. Quando passou os anos que as coisas melhoraram, aí eu lembro que um dia eu fui dizimar. E aí eu entreguei o dízimo. Meu dízimo era 600 conto, cara. Amém. 600 conto. Deus multiplicou. Por isso que eu digo assim, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Se você planta lá atrás, você colhe aqui na frente. Em todos os sentidos, né? Não só no quesito financeiro, que esse só foi um detalhe, né? E o testemunho é longo, irmão. Se a gente for conversar aqui, você vai ter cortes aí para ficar. Aí já você vai ter que ter uma força molada.
Amém. Amém? Amém. Gente, a gente queria ficar mais tempo, né? Tô vendo a cara de algumas pessoas já sonâmbulas. Mas a gente tem tempo para falar ainda mais em outras oportunidades. Inclusive, a gente está marcado para ir para lá, né? Para Colônia. Sim, sim. Vamos gravar lá e a gente vai tratar de outros assuntos também que são certeza. pertinentes para a obra do Senhor. Mas eu gostaria de agradecer. Amém. Chegou, apareceu. O que foi? Abençoada. Apareceu. Glória a Deus por isso. Que Deus ele continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa. O Senhor continue sendo surdo. Para que se prolongue, né? Para se prolongue por muitos e muitos anos. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem até aqui nesse momento. Sigam-nos no canal novamente, se inscrevam, dê o like, comente, sigam nas redes sociais. A gente não estava colocando, mas eu vou pressionar a chefe de edição, a dona de editora, a Raquel, para ela colocar na descrição o Instagram do projeto, o meu Instagram, o Instagram do nosso convidado, que hoje é Robério. Isso. E mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, tchau, fiquem na paz. Amém.